Fala aí pessoal, conectado no Matemática Livre, professor Israel Pinheiro aqui, e hoje a gente vai dar continuidade àquela aula de equação modular, vai entrar em função modular e gráficos de função modular, tá? Qual é o meu objetivo de hoje com essa aula que eu preparei para vocês? Que vocês aprendam a manusear uma função modular, calcular o seu valor numérico e também possam esboçar o gráfico quando necessário. É óbvio que hoje em dia, nas questões de concurso, eles não vão exigir que você esboce o gráfico. Provavelmente eles vão dar uma função e você vai ter que, a partir daquela função, escolher qual é o melhor gráfico, mas o gráfico já vai estar desenhado. Então a ideia hoje é que você, através dessa aula de função modular, você consiga relacionar a função que você está trabalhando com um possível modelo de gráfico, beleza? Função modular. Na aula de módulo eu já falei o que essas duas barrinhas aqui fazem, né? Então se você não pegou, assiste a aula de equação modular para poder você ter essa base. Vamos falar aqui, a gente sabe que função, ela tem um domínio e tem um contradomínio. Qual é o primeiro bizu que eu quero dar para vocês de função modular? A função modular, o domínio dela, são todos os números reais. Você pode colocar qualquer valor para x. Você pode colocar um valor positivo, negativo, dentro da raiz, fracionário, não tem problema. Então, o domínio são todos os reais. Na aulinha que eu gravei de domínio de função, eu falei o que era o domínio da função. Se isso ainda está nebuloso para você, volta na aula de domínio de função e absorve o que é o domínio da função. Agora, a imagem, o contradomínio e principalmente a imagem de uma função modular são os reais positivos. Por quê? A função modular não admite uma resposta negativa. É impossível, dentro de uma função modular, você ter uma resposta negativa, beleza? A não ser que seja uma função composta e que tenha fora do módulo uma coisa negativa maior. Mas se for modular, uma função desse tipo aqui, toda a resposta tem que ser positiva, porque o módulo, o valor absoluto, faz isso, te dá o valor positivo, beleza? Vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui uma função modular, menos 2x. Se eu quiser trabalhar valores numéricos, né? Vamos supor que eu coloque aqui nessa função 0. O que acontece? Vai ficar módulo de menos 2 vezes 0. Obviamente vai dar módulo de 0. Módulo de 0 é o próprio 0. Se eu calcular o f de menos 2, olha o que acontece. Vai ficar módulo de menos 2 vezes menos 2. Menos 2 com menos 2 vai dar o próprio 4. Módulo de 4 vale 4. Beleza? Observa. Coloquei um valor negativo e a minha resposta foi positiva. Se por algum acaso eu precisar calcular f de 10 nessa função, vai ficar um módulo de menos 2 vezes 10. Quanto que é 2 vezes 10? 20. Então vai ficar menos 20. Qual é o módulo de 20? Quer dizer, o módulo de menos 20 é o próprio 20. Então repara, a função modular, por causa do módulo, garante que a sua resposta sempre seja positiva. Foi por isso que eu falei lá no domínio, que é uma função que ela parte dos números reais, você pode botar qualquer valor real no lugar do x, mas a resposta sempre vai estar no R+, ou seja, a resposta sempre vai ser um real positivo, beleza? É muito importante você pegar esse conceito aqui de domínio e contradomínio e imagem no R+, porque na hora que a gente for esboçar o gráfico, você tem que entender. O gráfico de uma função modular nunca vai poder te dar respostas negativas. Ou seja, um gráfico de uma função modular nunca vai poder ser desenhado abaixo do eixo x. Ele sempre está acima do eixo x, porque ele só admite respostas positivas, tá? Vamos fazer alguns gráficos. Essa aula é bem rapidinha, porque eu acho que o que mais pega na função modular é quando você tem que falar de gráfico, beleza? Eu vou dar um bizu para vocês que vocês nunca mais erram questão que exige algum conhecimento de gráfico. O que eu vou ensinar para vocês é o seguinte: você vai pegar a função que está dentro do módulo e vai fingir que não tem módulo. Você esboça o gráfico normal.
toda a parte do gráfico que ficar abaixo do eixo X, você faz uma reflexão, joga para cima do eixo X e apaga a parte que ficou embaixo. Pronto, fez o esboço do gráfico, você vai conseguir olhar o gráfico e aí, meu amigo, já pode marcar a resposta certa porque não tem erro. Exemplo, eu vou fazer o gráfico dessa função, essa função aqui, f de x igual a x mais 1. Opa, x menos 1. O que eu fiz? Eu só desconsiderei o módulo. Essa função é a função do primeiro grau. É uma reta, o a aqui é positivo, então é uma reta crescente. O gráfico dessa função, vamos lá, tem aqui x e y. O que eu sei da função do primeiro grau? A raiz dessa função, se eu quiser saber aonde esse gráfico corta o eixo x, eu igualo essa função a zero. Então, ó, deu 1. Ou seja, esse gráfico corta aqui no 1. Beleza? É um gráfico crescente, então é um gráfico que faz isso aqui, ó. Show de bola. Só que aí tem um porém. Lembra que eu falei? O gráfico da função modular não pode ser desenhado aqui embaixo. Então você reflete, faz uma reflexão dessa reta que está abaixo do eixo x, você faz uma reflexão dela para cá, ó, e apaga essa parte de baixo. Esse cara aqui vai ser o gráfico da função modular x menos 1, beleza? Você faz o gráfico como se fosse uma função normal e a parte que ficar abaixo do eixo x, você reflete colocando para cima, tá? Vale ressaltar o seguinte, pessoal, que essa função modular, ela também pode ser assim, ó, se você quiser enxergar. Se isso aqui for positivo, é x menos 1. Se for negativo, lembra, sai com um sinal de menos na frente. Então, essa função, ela tem a parte crescente e tem a parte decrescente. Por isso que o gráfico fica espelhado para cima, beleza? Importante, não pode nunca ser desenhado aqui abaixo do eixo X. O que eu quero que vocês, na pressa, se precisar esboçar um gráfico, esboça o gráfico normal e toda a parte que ficar abaixo do eixo X, você reflete acima do eixo X, beleza? Vou dar mais um exemplo agora. Ó, eu tenho essa função aí. Para esboçar o gráfico dessa função, eu vou simplesmente desconsiderar o módulo. Então ela fica assim, ó, 2 mais x menos 1. Vai ficar 2, quer dizer, x mais 1. Então a função virou esse cara aí. De novo, uma função do primeiro grau, é uma função crescente. A raiz dessa função é o menos 1. Então ela corta o gráfico no menos 1. Olha só, vamos fazer esse gráfico aqui. A raiz agora é o menos 1. É uma função crescente. Então é uma função que faz isso. O que eu falei com vocês? Quando eu esboço o gráfico, eu pego essa parte que está abaixo do eixo X e espelho. Eu vou fazer um espelhamento dela para cima. Essa parte vai vir para cá. Então, basicamente, repara que na função modular a gente sempre tem um bico, beleza? Porque é a parte que a gente faz o espelhamento. Essa função aqui, esse gráfico, representa essa função modular. Então, como você não vai precisar fazer um gráfico mais detalhado, com mais valores, se você quiser um gráfico mais detalhado, você vai atribuindo valores para x aqui e aí você vai marcando no gráfico. Mas, como a minha vontade hoje é que você apenas tenha compreensão do gráfico para ter um esboço. O esboço é um detalhe, não é um gráfico aprofundado. É só para você saber o comportamento daquela função ali no plano cartesiano. Então, essa ideia, ela é muito simples e dá para qualquer um fazer de primeira. Faz o gráfico normal e a parte que ficar abaixo do eixo X você espelha lá para cima, beleza? Vamos fazer mais uma? Fazer uma agora, uma função do segundo grau. Quero fazer esse gráfico. Primeiro passo, eu vou fingir que o módulo nem existe. Né? Então eu tenho que fazer o gráfico aqui, x e y. Para fazer o gráfico, eu vou precisar das raízes dessa função. Para fazer as raízes da função, eu tenho que igualar essa função a zero. Vou botar o x aqui em evidência. Eu tenho isso aqui, ó. Só coloquei em evidência, tá? Se eu distribuir, volta para cá.
Como é uma multiplicação que dá zero, ou x dá zero, ou x menos 3 dá zero. Resolvendo isso aqui, eu tenho as duas raízes. Primeiro ponto que esse gráfico é cortado, no zero. Segundo ponto que esse gráfico aqui também é cortado, 3. Aí, pessoal, olha só que interessante. O a dessa função vale 1. 1 é maior do que 0. Então, essa função ela tem concavidade para cima. Né? Uma função de segundo grau, uma parábola para cima. Então, ela ficaria assim. Ó. Show de bola. Só que olha só o que eu falei com vocês. Eu não posso ter nada desenhado abaixo do eixo x na função modular, porque são valores negativos. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar essa parte que está abaixo e vou refletir ela aqui em cima. Beleza? Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Tranquilo? Então, o que você precisa para fazer o gráfico da função modular? Você vai precisar das raízes. O que são as raízes? Pontos onde o gráfico corta o eixo x. Quando você tem as raízes da função, você faz o esboço da função e tudo que tiver ficado ali abaixo do eixo x, você reflete e bota acima do eixo x. Beleza? E aí, pessoal, para finalizar essa aula, eu vou fazer o gráfico dessa função aqui, porque eu sei que é uma função que causa uma certa estranheza, porque ela não é modular, vamos dizer assim, não é uma função modular pura, ela tem várias coisas aqui do lado de fora. E aí, todo esse tempo da aula eu estou falando, o gráfico não pode ficar abaixo do eixo x. Isso quando é uma função modular pura, vamos chamar assim, só tem um módulo. Quando eu tenho elementos fora do módulo, que é uma função mais composta, aí você tem que fazer o gráfico com um pouquinho mais de calma. Vou dar um exemplo. Essa função aqui, vamos entender essa função da seguinte maneira. Ela acontece sob duas condições. Se o x for positivo, ela sai do módulo padrão. Ela sai assim, né? Ela vai ser isso aqui se o x for maior ou igual a zero. Porque ela vai sair do módulo só o x, tem o menos aqui, acabou a conversa. Se aqui dentro for negativo, ela sai com menos na frente, que é o que o módulo faz, para garantir a positividade. Isso aqui acontece se o x for menor do que zero. Só que menos com menos dá o quê? Menos com menos dá o próprio mais. Então eu tenho duas situações possíveis, né? Toda vez que o x for positivo, sai assim. Se for negativo, sai assim. Graficamente falando, pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui e iguala ele a zero. Menos x menos 10 igual a zero. Quando eu fizer isso, o que eu vou estar descobrindo? Eu vou estar descobrindo qual é a raiz dessa função. Ó, aqui vai dar menos x igual a 10, x é igual a menos 10. Isto é, essa parte do gráfico, vou botar aqui, ó, o plano cartesiano, só para vocês terem uma ideia. Essa parte do gráfico corta o x no menos 10. Então vai cortar aqui. Então ele vai vir até aqui e ele vai em algum ponto ele vai cortar o eixo y. Que ponto é esse? A gente sabe que na função do primeiro grau, esse ponto é o coeficiente linear. Nesse caso aqui, menos 10. A partir daqui, esse gráfico ele passa a ser positivo. Ele passa a ter uma função positiva. Aí você pega essa função aqui, que é crescente, positiva não, é uma função crescente, iguala ela a zero, para descobrir onde ela vai cortar o eixo x. Olha só, ela corta o eixo x no 10. Beleza? Então, ó, essa primeira parte aqui corta o eixo x no menos 10. Essa segunda parte aqui corta o x lá no 10. E elas se encontram no bico, que é o menos 10, que é onde essa função está cortando o eixo y. Então, nesse caso aqui, eu não vou fazer a reflexão, porque lembra que eu falei?
Eu só faço a reflexão quando ela é modular pura. Aqui ela não é modular pura, ela tem coisas fora do módulo que eu tenho que levar em consideração. Por isso que o gráfico dessa função, ela tem o bico da modular, mas ela não fica só acima, porque ela tinha valores grandes negativos aqui do lado de fora do módulo, beleza? Então, função modular, você vai analisar o caso. Se for uma função modular pura, que só tiver módulo, tiver nada lá de fora, você vai fazer aquele esquema. Faz o gráfico e reflete a parte que fica abaixo do eixo X, você reflete para cima do eixo X, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa as dúvidas de vocês aí, vou deixar uma lista de exercício para treinamento. Qualquer coisinha deixa uma mensagem e eu vejo vocês na próxima aula.